Oi, gente, tudo bem? Fabão aí nas quebradas. Minha voz não tá muito boa não, porque eu tô meio rouco, mas eu quero só dar uma dica para vocês. Vocês vão fazer prova segunda-feira de narração, texto narrativo. Eu quero dar uma dica para vocês, simples e rápida, fazer algumas lembranças, né, de algumas coisas que a gente precisa, para que você construa um bom texto na segunda-feira para mim, tá? Quando a gente fala de narração, você tem que perceber o seguinte: você tem que ligar o seu texto ao tempo. Tem que ter algum fator temporal, né? Ele tem que estar em algum lugar no tempo. Ele tem que ter sequência de fatos, tá? Quais são os fatos que estão relacionados durante esse tempo que você está contando essa história, né? Ou você está seguindo uma história iniciada ou você está começando a história. Tem que ter, né? Você precisa determinar um narrador. Quem é o narrador dessa história? É você? É outra pessoa? Tá? Esse narrador está participando da história? Então ele é um narrador em primeira pessoa. Ele não está participando da história, então ele é um narrador em terceira pessoa. Tá? Você tem que determinar isso. Personagens. Quais são as pessoas que estão interagindo, né, nessa história durante esse tempo? Né? Você está contando uma história. Quem está participando dessa história durante esse tempo que a história aconteceu? Você precisa dos personagens. Tá? Ficção ou realidade? Isso aí, no nosso caso de segunda-feira, vai ser uma ficção, tá? Você precisa se atentar para isso. Eu coloquei aqui um exemplo, eu vou mostrar para vocês, que deixa claro, né, deixa claro essa questão de determinação, né, das partes textuais para você construir a narrativa. Dá uma olhadinha aqui, por exemplo. Olha lá, olha esse parágrafo que eu fiz. Dá uma olhadinha. Acho que está dando para você ver bem aí. Vamos lendo aqui. Eu coloquei algumas cores diferentes para você entender melhor. Na segunda-feira, eu estou determinando o tempo. Quando estava em casa com alguns amigos, estou determinando o lugar. Ouvimos uma discussão bastante estranha perto dali. Estou determinando um fato. Saímos e fomos conferir o que estava acontecendo. Chegando lá, vimos duas senhoras idosas. Senhoras idosas também, né, são personagens. Bastante machucadas e uma delas caída ao chão. Marcelo, aqui eu determinei o nome do Marcelo, né, como personagem principal, nervoso, logo quis saber o que estava acontecendo. Tá vendo, gente? Dentro desse parágrafo, eu determinei o que é o início da minha história. Eu tenho aqui uma localização temporal, eu tenho uma localização física, geográfica, eu tenho um fato que aconteceu e eu tenho um personagem que está participando. E eu estou contando essa história. Ao contar essa história, eu estou jogando o Marcelo nela. O Marcelo nessa história, tá? Como personagem que vai interagir diretamente com o fato, ok? Bem, voltando aqui, eu quero que você entenda que construir uma narração, você precisa de imaginação, você precisa de criatividade e você precisa entrar na história, tá? Você não pode construir uma coisa simplesmente por construir sem ter os devidos cuidados. Outra coisa que é importante, você precisa tomar cuidado. Todo texto, ele tem a parte de coesão e coerência. Gente, seja que tipo textual, que gênero textual for, não importa. Eu quero que você entenda isso. Não importa. Ele tem que ter coerência e tem que ter coesão. A coerência é o quê? É a história bem contada. Já falei sobre isso. É uma história que tem início, meio e fim. Tá? É uma história que tem uma sequência lógica de pensamento. Tá? É uma história que começa, você percebe o desenvolvimento dos fatos, né, nos parágrafos, e lá no último parágrafo você tem o clímax. O que é o clímax? Você tem a conclusão da história coerentemente.
tá? Aconteceu isso, isso, isso e isso, e no final aconteceu isso. Isso é coerência, tá? Você não muda de assunto. E a coesão, ela trabalha mais no requisito de preparo do texto. O texto em si, tá? Onde você vai ter que se preocupar com acentuação, pontuação, concordância nominal e verbal, tá? Você vai ter que procurar se preocupar com parágrafos, diálogos, margens, né? Toda essa questão de uma letra boa para que aquela pessoa que vai fazer a correção entenda bem. Isso eu quero frisar bastante para você. Não escreva de qualquer jeito. Escreva com a melhor letra que você tiver. Desenhe a letra se for o caso. Trabalhe o rascunho profundamente e depois lance isso na folha definitiva, tá bom? Gente, eu desejo uma boa prova para vocês. Eu acredito que vai estar tudo certo. Deus abençoe e um beijo do Fabão.